Galera, o Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF, falou pela primeira vez depois de anunciar que Carlo Ancelotti é o novo treinador da seleção brasileira. Vamos ver aqui agora nesse corte da ESPN Brasil o que ele falou. Então deixa o like para ajudar, para fortalecer o nosso corte, se inscreva aqui no canal, seja bem-vindo e ative o sininho. E, sem perder tempo, vamos lá, né? Só interromper rapidinho, porque a gente tem o Edinaldo fazendo o anúncio, então, do Carlo Ancelotti como novo treinador da seleção brasileira. O presidente da CBF fala. É com enorme satisfação que venho anunciar um reforço extraordinário. A seleção brasileira mais vencedora da história do futebol mundial será comandada pelo maior treinador do mundo, o italiano Carlo Ancelotti. Ancelotti vai treinar a seleção nas eliminatórias da Copa do Mundo e também no Mundial do próximo ano. Com uma mentalidade vencedora, ele é o único treinador na história do futebol a conquistar 5 títulos da Champions League e também as 5 principais ligas nacionais da Europa. O treinador cumprirá seu compromisso com o Real Madrid até o final da temporada da La Liga. Nosso novo comandante começará os trabalhos daqui a pouco. No dia 26 de maio, Ancelotti convocará os 23 atletas para os 2 confrontos. Tenho certeza que este será o primeiro passo em nossa jornada rumo ao hexacampeonato. Tenho plena convicção de que, sob a liderança de Ancelotti e com a união e dedicação de nossos jogadores, estaremos mais fortes do que nunca para enfrentar os desafios que virão. Vamos junto, Brasil, rumo ao hexacampeonato. Tá aí um anúncio. Passou confiança, Mariana? Aí me pegou desprevenido esse finalzinho. Eu tomei um sustinho com esse final. Preleção, hein? Todo mundo pronto. Ancelotti vai ser o 4º técnico estrangeiro, então, na história da seleção brasileira, mas que a gente não tinha, então, desde 65, né? Dividiram ali comandos com os brasileiros. O Ancelotti chega com esse principal nome para salvar a seleção e salvar o Edinaldo. Posso dar uma curiosidade? À vontade. Mês passado, como vocês sabem, eu e Rogério Vogan estivemos em Liverpool e entrevistamos o Taffarel. Aham. Acompanhei. E o Taffarel, assim, foi bastante simpático. Batemos um papo, era de 10 minutos, ficamos 40 minutos conversando. E uma das coisas que a gente conversou foi sobre técnico para a seleção brasileira. E o Taffarel, ele é auxiliar técnico da seleção brasileira, ele é o técnico dos goleiros. Sim. Já há algum tempo. E a gente perguntou para ele, e aí, você tem contato com o Ancelotti, tudo? Ele falou, cara, eu joguei no Parma, tenho casa em Parma, ele também tem relação lá, jogou lá e tal, mas a gente nunca teve essa... A gente deve ter se falado, mas a gente não tem essa intimidade. E eu estava falando, não é possível agora, né, que assim, se ele for mesmo, não é possível que ele não vai lembrar de mim. É apenas uma curiosidade, né? Uhum. Naquele momento, no final do mês de abril, não tinha tido ainda um contato, né, oficial ou até informal do Ancelotti com o Taffarel. Essa é apenas uma informação sobre o que pode ser parte da comissão técnica do Ancelotti. Ele conhece o Taffarel, está cansado de saber quem é o Taffarel. Deixa eu só ouvir do Jailson uma questão, porque assim, a gente falava sobre a necessidade de anunciar o Edinaldo, anunciar o Ancelotti para uma questão política, etc, etc, e também da opinião pública. A sua opinião sobre a gestão do Edinaldo com o anúncio do Ancelotti, ela muda? Não. Te dá algum crédito? Mexe em alguma coisa na imagem do Edinaldo para você, enquanto presidente? Não, para mim até eu fico ainda mais receoso, justamente por conta da forma que o anúncio foi feito. O Pedro está aqui do nosso lado, trazendo para a gente toda essa questão de acelerar o anúncio, justamente para ser uma defesa, assim, com tudo que a gente está vendo, que vem acontecendo, com as informações que chegam, não é... Você matou bem, que você falou assim, não é questão esportiva que está sendo primordial, não está pensando, não, ó, o Brasil está sem treinador, perigando ficar, um exemplo, né, perigando ficar fora da próxima Copa, então a gente precisa de um treinador com bastão, enfim, que vá tirar o melhor dos jogadores dentro de campo. Não é isso que a gente está vendo. O que a gente está vendo é uma questão, novamente, política para toda essa aceleração, tudo bem que é o Ancelotti, mas é uma questão política que está sendo aí posta para tentar ali uma perpetuação do presidente no poder. Então, não muda nada para mim. Mas sendo uma questão política ou não,
que seja política, mas é uma boa escolha. É um baita de um treinador. Isso daí não tem como a gente falar, não tem como duvidar. Tecnicamente, pô, a gente está falando de um treinador pote 1 do mundo que vai treinar a seleção brasileira. E que se somar naquele currículo todo um título de Copa do Mundo com a seleção brasileira... Aí complica para os outros. Eu não acho ele o melhor treinador da história, como acha o Edinaldo, tá? Acho que outros treinadores mudaram o esporte. Ele não mudou. Mas ele é muito bom treinador. Mas ele é o mais vencedor. Agora, acho que não é nem técnico da CBF que tem que dizer que um cara que está chegando agora é o maior da história. Ele precisa até entender e respeitar a história de quem esteve por lá na seleção. Claro que sim. Mas é o desespero de valorizar o que está chegando. Uma dúvida que eu tenho, não é uma dúvida, é uma questão, é a seguinte. Pro Neymar é bom? Mas tá jogando? Não. Não tá jogando. Não tá. Então... Pra junho ele não tá. Oi? Pra junho o Neymar não tá na seleção. Não tá. Pra setembro a gente não sabe onde ele vai estar. O Neymar abriu ali o Instagram dele e viu o anúncio da CBF. Melhor o Ancelotti do que se fosse um cara que disse que ele estava sem condições de janeiro. É menos pior. Menos pior. Mas eu tenho uma dúvida. Até que ponto o anúncio do Ancelotti pode pesar em quem vai decidir o futuro do Edinaldo? Semana passada, não sei se foi o Bruno ou alguém do Sport Center, acho que foi a Glaucia, me perguntou, mas o que você acha? Eu não acho nada de decisão judicial. Eu acho que toda decisão, ela pesa, mas eu não acho que ela pesa do ponto de vista subjetivo. Você lembra qual foi a argumentação da liminar que devolveu o Edinaldo ao poder em janeiro de 2024? Eu não lembro. Levantaram um ponto que a nação, o Brasil, o país estava muito preocupado que poderia ficar fora dos Jogos Olímpicos de 2024, porque estava chegando o final do prazo de inscrição para escrever a seleção no pré-olímpico. Como é que poderia estar, como é que poderia estar acéfala à confederação? Então, baseado nisso, uma liminar devolveu o Edinaldo ao poder. Sabe, que a falta de comando, a vacância, para usar o termo das últimas semanas, a vacância no poder da CBF poderia prejudicar a CBF, a seleção, do ponto de vista de inscrição no pré-olímpico. Você duvida de que alguém pode uma hora virar e falar, olha, acabamos de ter um novo técnico, uma troca no comando poderia prejudicar? Eu não sei. Cabeça de juiz eu não sei e nem estou aqui para comentar a decisão judicial, se é boa, se o argumento é válido ou não. Só que tudo é levado em conta. Eu não sei se o advogado do Edinaldo, a parte do Edinaldo, pode virar e falar, olha, estamos aqui num trabalho muito bom, estão querendo interromper, acabamos de anunciar um novo treinador, estão querendo, desestabilizar. Isso pode desestabilizar uma entidade, de fé pública, de interesse público. Tudo isso pode ser colocado no balaio. Que vai pressionar? Se vai pressionar, você pergunta, eu não sei. Se é uma tentativa do Edinaldo de dizer que o trabalho segue, que ele não pode ser tirado, isso eu posso te afirmar. Certamente. Se há um movimento do Edinaldo de defesa perante a opinião pública e pressão judicial e pressão interna, eu posso te afirmar. Se a coisa foi mais acelerada, foi tornada, quanto antes por conta disso, sim. Agora, se isso vai impactar, eu não sei. O que a gente pode dizer é, tem dois documentos na Comissão de Ética pedindo afastamento do Edinaldo, tem uma audiência hoje importantíssima no TJ que vai julgar, uma audiência para ouvir o Coronel Nunes para julgar se a assinatura do documento de janeiro é válida ou não, e esse caso volta para o STF em algum momento, e dia 28 tem um julgamento pautado já no STF sobre uma ação de inconstitucionalidade dos acordos do MP para o Edinaldo estar lá. Tem muita coisa acontecendo. Só anunciar o Ancelotti não quer dizer que está tudo em paz. Pedro Ivo Almeida, muito obrigada pela sua participação. Você sentiu firmeza nas palavras do presidente da CBF, do Edinaldo? Sim ou não, cara? Eu acho que sim. Eu acho que dessa vez o Carlos Ancelotti vem, cara. Ele foi anunciado agora, na manhã desta segunda-feira, pelo Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF. O técnico tem 65 anos, estava no Real Madrid e assume a seleção brasileira a tempo da próxima data FIFA. O Ancelotti é o novo treinador da seleção brasileira. O anúncio foi feito pela CBF na manhã dessa segunda-feira, sem técnico desde a saída de Dorival. Em março, a seleção enfrenta Equador e Paraguai na próxima data FIFA em junho. A CBF anunciou que Carlos Ancelotti treina o Brasil até o fim da Copa do Mundo de 2026 e assume a seleção a tempo da próxima data FIFA. Bem, galera, essas são as últimas notícias, as últimas informações que temos, E segundo Pedro Ivo Almeida, ele vai receber aproximadamente 800 mil euros por mês, quase 5 milhões de reais por mês. O que você acha? Será o maior salário de um treinador no Brasil? De jogador também,
Nenhum jogador ganha isso no Brasil. Eu acho que quem ganha mais no Brasil é o Memphis Depay, né? Que ganha 3,5 por mês. Parece que é isso. Agora o Ancelotti vai ganhar quase 5. O Abel Ferreira parece que ganha 2,5. Então, é isso que temos para hoje. Tomara que dê tudo certo, que a seleção brasileira possa voltar aos trilhos das vitórias, que possamos, né, chegar até a Copa do Mundo como candidato ao título, né, cara? Que venha o Hexa dessa vez. Valeu, galera. Tamo junto. Saudações. Fui.